Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Paulo Pisco é um rosto amigo das comunidades portuguesas espalhadas pela Europa. Com formação em filosofia e estudos europeus, trabalhou em jornalismo, mas é a política que tem ocupado os seus dias. Foi eleito deputado pela primeira vez em 1999 e desde 2009 que é eleito deputado do Partido Socialista pelo Círculo da Europa. Nestes últimos 9 anos, tem dividido o seu tempo entre a Assembleia da República e o trabalho de proximidade para com as comunidades. Numa grande entrevista à Lusopress, Paulo Pisco analisou as principais questões relacionadas com os portugueses residentes na Europa, assim como as resoluções apresentadas pelo Partido Socialista. É um papel de representação, em primeiro lugar. É um papel que eu desejo que seja de proximidade. É por isso que eu, todos os fins de semana, procuro deslocar-me junto das comunidades, procuro responder o mais possível a todo o tipo de solicitações que me fazem, seja de festas do movimento associativo, seja de eventos de natureza cultural, seja de debates, seja de qualquer outro tipo de evento em que a nossa comunidade participe e esteja presente e que julgo que a minha importância, que a minha presença é relevante. E, portanto, eu procuro responder o mais que posso. Infelizmente, não posso ir a todo o lado porque o nosso círculo eleitoral é gigantesco, que vai de Lisboa a Moscovo. Há portugueses espalhados por toda a Europa. Já em relação à França, há uma vastíssima comunidade que é muito dinâmica, muito ativa, que tem um movimento associativo muito presente, que realiza muitas iniciativas permanentemente, de norte a sul, de este a oeste, e portanto é muito difícil estar em todos os sítios ao mesmo tempo, é impossível, mas procuro dar essa resposta. E depois, em termos de trabalho parlamentar, obviamente que esta é outra das frentes de luta, se assim se pode dizer, em que nós aqui na Assembleia da República, eu aqui procuro ir ao encontro daquilo que são as melhores circunstâncias para poder defender os interesses dos portugueses residentes no estrangeiro, designadamente através dos processos legislativos que aqui ocorrem, através de outro tipo de iniciativas parlamentares, seja colóquios, seja debates, seja até muitas vezes na discussão de votos que à sexta-feira por vezes são apresentados pelos grupos parlamentares para chamar a atenção de algumas situações. Eu recordo que, por exemplo, ultimamente a Venezuela tem estado muito presente porque a nossa comunidade na Venezuela é vastíssima e, portanto, nós temos que tomar uma posição que vá no sentido sempre de alertar as nossas autoridades e passar a mensagem também para as autoridades venezuelanas, que é da maior importância que a comunidade portuguesa possa ter condições para desempenhar o seu papel de cidadãos daquele país, completamente integrados, completamente enraizados no tecido económico da Venezuela, com um papel fundamental para o desenvolvimento da economia venezuelana, porque grande parte até dos comércios e da distribuição são detidos por portugueses e, portanto, é da maior importância que o trabalho que nós aqui temos feito neste acompanhamento. A questão das leis eleitorais, que nós agora aqui referimos, ou outras iniciativas que também temos aqui debatido, que eu tenho apresentado também, como o Museu Nacional da Imigração, ou as questões relacionadas com o ensino da história da imigração
nos currículos escolares portugueses, de forma a criar uma consciência e uma sensibilidade da importância da imigração. Portanto, tudo isto são aspectos da maior importância, além de, obviamente, ter sempre toda a disponibilidade para responder a todo tipo de questões que os portugueses residentes no estrangeiro me fazem, ligando-me diretamente para o telemóvel, ou enviando-me e-mails, ou através das redes sociais. Estão constantemente a colocar questões e eu procuro dar a melhor resposta a todas elas. De alguma maneira acaba por se criar uma rotina. O que na verdade acontece é que a minha rotina é uma rotina de 7 dias por semana, quase 24 horas por dia. É um exagero, obviamente, porque também tenho que dormir, mas na minha função de coordenador dos deputados do Partido Socialista na Comissão dos Negócios Estrangeiros e com as minhas funções também de representação, eu acabo por ter muito trabalho aqui na Assembleia da República também, porque sou chamado a ser, por um lado, o porta-voz do PS na área da política externa, mas também o representante do PS para a área das comunidades. E, portanto, isto, junto com toda a atividade que nós temos aqui, a atividade parlamentar, a atividade das comissões, todas as respostas que é necessário dar, todos os eventos em que é necessário participar e tudo isso, ocupam-me basicamente durante toda a semana aqui na Assembleia da República e depois praticamente todos os fins de semana, todos, eu saio para ir ao encontro das comunidades portuguesas para todos os países da Europa. Sou também membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, da Comissão de Migrações e membro do Subcomitê das Diásporas, o que é também um trabalho interessante que eu tenho procurado agora desenvolver e aprofundar, de forma a também levar a dimensão das comunidades, do conhecimento que eu tenho das comunidades portuguesas para o Conselho da Europa, o que é importante, porque há muitos países do Conselho da Europa que não têm, tendo comunidades suas no estrangeiro, não têm a experiência que Portugal tem, e eu julgo que se houver um fortalecimento das políticas para as diásporas, isso pode beneficiar todos os países, inclusivamente até Portugal. Eu procuro levar essa experiência também para a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, mas é um trabalho que eu encaro com espírito de missão, com muita dedicação, com um sentido de responsabilidade muito grande, porque aquilo que eu faço em termos de representação e as expectativas que os portugueses depositam em mim, eu creio que são muito grandes e isso obriga-me, obviamente, a ter este sentido de responsabilidade e esta dedicação a tempo inteiro, para tentar ir ao encontro de todas as expectativas dos portugueses residentes no estrangeiro. Se não for assim, não se consegue fazer. Ou é dedicação total, portanto 7 dias por semana, ou então não se consegue atingir os objetivos de boa representação. Há preocupações de diversa natureza. Muitas vezes são aquelas que têm a ver diretamente, que estão diretamente relacionadas com os problemas mais imediatos que a nossa comunidade sente, a nível consular, por exemplo, ou a nível do ensino do português no estrangeiro, ou a nível do movimento associativo, numa outra dimensão também, no que diz respeito às pensões de reforma e ao desejo que muitos exprimem de regressar ao nosso país. É um conjunto de questões bastante alargado, por vezes também questões relacionadas com portugueses que querem investir em Portugal e não sabem muito bem como hão de fazer, a quem se dirigir. São diversas as questões que preocupam de uma maneira geral os portugueses. Há uma coisa que está sempre muito presente e que para mim também faz parte da minha atividade, faz parte integrante da minha atividade, que é o desejo que eles têm de ter a minha presença nos eventos que realizam como forma de valorizar e de ter um reconhecimento da parte a nível institucional, de forma a que possa haver até algum acompanhamento no que diz respeito à presença das autoridades francesas. É sempre uma questão francesas ou luxemburguesas ou suíças, porque é sempre uma questão um pouco delicada, por vezes, para os nossos compatriotas ligados ao movimento associativo, organizarem eventos que têm
a presença das autoridades locais, mas depois não terem ninguém do lado português. E é por isso também muito importante a minha presença, que esta é uma forma de valorizar as nossas comunidades. Eu julgo que uma das questões agora que merece o maior destaque foi aquela que foi anunciada pelo Primeiro-Ministro António Costa quando do último congresso do Partido Socialista que se realizou na Batalha, e que é dar no próximo Orçamento de Estado a prioridade ao regresso dos portugueses. Ao regresso dos portugueses de todas as idades, com todo o tipo de formação, de forma a que o nosso país não só possa atrair todas aquelas pessoas, ou o máximo de pessoas, que durante os períodos mais duros da crise tiveram de abandonar o nosso país, mas também aqueles que noutros anos, noutras épocas, abandonaram Portugal à procura de oportunidades que não encontravam no país e que agora, com estas orientações, temos esperança que possa haver um regresso dos portugueses. É claro que não será provavelmente muito fácil, mas há um dado que é indesmentível e que faz com que este seja o melhor momento para que haja políticas ativas de apoio ao regresso, que é o facto de Portugal atravessar um bom período económico neste momento. Há uma conjuntura extraordinariamente positiva, há uma criação de empregos líquida, há uma diminuição muito grande e consistente do desemprego, há muitos investimento nacional e muito investimento estrangeiro que ajuda a criar oportunidades. Há também estabilidade política e, por outro lado, há também um aumento dos rendimentos disponíveis. Uma das ações deste governo foi precisamente reverter todos os cortes que o anterior governo do PSD e do CDS fizeram, em termos de salários, em termos de pensões, que sobrecarregaram negativamente os portugueses, retiraram-lhes rendimentos numa altura que era bastante complicada. Não foi só o salário mínimo que tem vindo a aumentar gradualmente ao longo deste mandato, de acordo com negociações que foram feitas com os parceiros sociais, é também o facto de tudo aquilo que eram as sobretaxas, os cortes nos salários, etc., terem vindo a ser repostos e estão hoje completamente. Portanto, repuseram-se todos os rendimentos que foram cortados e têm vindo a aumentar anualmente o salário mínimo muito além da inflação, o que obviamente tem um impacto positivo na economia, e tudo isto gera oportunidades que serão atrativas para quem queira regressar. É claro que estas políticas têm que ser também bastante dirigidas, tem que haver um conjunto de incentivos. O Primeiro-Ministro António Costa voltou a falar nisso agora, quando do debate do Estado da Nação, mas será certamente a nível do próximo Orçamento de Estado, porque o Governo já está a trabalhar nisso em várias dimensões, que vão ser apresentadas as medidas mais em profundidade. E queria aproveitar também para dizer que, neste contexto também, há uma coincidência com o facto de eu também ter apresentado no Congresso uma moção setorial, precisamente para que se crie um guia do regresso, de forma a que as pessoas que os portugueses que vivem no estrangeiro, tenham também esse incentivo, que é o de muito facilmente poderem ter acesso a tudo aquilo que necessitam quando querem regressar ao nosso país, seja em termos de legalização de viaturas, de emprego, de educação, de saúde, de impostos, de documentação, etc. Há um conjunto de coisas que as pessoas têm que fazer, muitas vezes não sabem tudo o que têm que fazer e, portanto, tem que estar tudo concentrado num só guia de fácil acesso, que as pessoas possam ler
seja através de brochuras, seja através de plataformas digitais, que esteja nos consulados, que esteja nas embaixadas, que esteja nos serviços da administração pública, que esteja nas câmaras municipais, e isso é da maior importância. Paralelamente, é necessário que, juntamente com a identificação de todos estes domínios, que há algum trabalho já feito, e aliás no passado também chegou a haver um guia desta natureza, no tempo do Secretário de Estado José Lelo, mas é também muito importante que sejam identificados aqueles domínios em que existem maiores dificuldades para os portugueses residentes no estrangeiro. Coisas como, por exemplo, as equivalências académicas para os filhos daqueles que querem regressar ou para os jovens que querem vir para o nosso país estudar e, eventualmente, até ficar. As questões relacionadas com os impostos, com os descontos para o IRS, designadamente quando se trata de pensões de reforma. E criar também um conjunto de novos incentivos que possa fazer com que os portugueses residentes no estrangeiro, ao olharem para o nosso país e para as condições que o nosso país oferece para o regresso, se sintam suficientemente motivados para dar esse passo e deixarem o país para onde emigraram e regressarem ao seu país de origem.